E em Malhação, Viva a Diferença, no capítulo 152 dessa quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020, K1 diz à delegada Andressa que não gostaria que sua mãe e Roger estivessem depondo em sua presença. Andressa fecha as cortinas e tranquiliza K1, dizendo que ela está segura. K1 pergunta a Andressa o que vai ser feito. Andressa diz que agora quer entender a situação e pegar o depoimento de todos. K1 fica nervosa e pergunta a Andressa se os depoimentos serão todos juntos. Andressa diz que os depoimentos serão separados e Roger nem vai vê-la. Andressa começa os depoimentos ouvindo Doris, que inicia dizendo que devido às mudanças no Cora Coralina, não conseguiu perceber o que estava acontecendo com K1. Andressa ouve o depoimento de K2 e K2 diz que conhece K1 desde criança e é a mais íntima dela, mais que a própria mãe de K1, e que K1 está se comportando de forma estranha, calada e não queria falar o que estava passando. Andressa ouve o depoimento de Keila, e Keila diz que viu K1 chorando no banheiro e de forma muito estranha a viu também na biblioteca, triste e sozinha. E na hora deu para perceber que algo estranho estava acontecendo, mas K1 não quis falar o que estava acontecendo e ficou apavorada, e pediu para dormir em sua casa. Andressa ouve o depoimento de Kátia, mãe de K1, que diz não estar entendendo por que está acontecendo essa acariciação entre K1 e Roger. Andressa pergunta a Kátia se ela não percebeu nada de estranho no comportamento de K1 em relação a Roger. Kátia diz que não percebeu nada, e isso só pode ser um mal entendido, pois Roger trata muito bem K1, e trata ela melhor do que o próprio pai dela, e conhece Roger há muito tempo e não iria colocar um estranho em sua casa. Kátia diz que Roger ajudou ela a criar K1 e não sabe por que ela está fazendo isso. Andressa ouve o depoimento de Roger, que jura que nunca encostou um dedo em K1 e ele a considera como uma filha e não consegue imaginar tal situação. Andressa pergunta se ele imagina por que K1 está fazendo esse tipo de acusação. Roger diz que não consegue imaginar e sempre a tratou com carinho, e jura que K1 deve estar confundindo as coisas e diz que sabe como são as adolescentes. Guto recebe um telefonema de seu professor de música sobre o resultado do teste de Benê. Benê fica curiosa e pergunta para Guto o que o professor lhe disse, mas Guto não lhe responde logo e Benê fica dizendo para Juca que não passou. Guto diz que claro que ela passou, e o professor diz que ela tem muito talento e Benê lhe dá um beijo na boca. Guto diz que ela vai aprender muito com o professor Décio, e isso merece uma comemoração. Juca tenta falar, mas é interrompido por Guto, que está com ciúme da amizade de Juca com Benê, e Juca fica sem graça e diz que precisa ir embora. Lica diz a Boris que se ele não ajudar com a análise das apostilas do colégio grupo, Malu e Edgar irão destruir todo o trabalho de seu avô. Ellen diz que os alunos precisam dele. Boris diz aos alunos que agora a situação é diferente. Ele até está dando aula no Cora. Lica pergunta se ele dá aula o dia todo no Cora. Boris diz que dá aula só algumas horas por dia. Lica diz que não tem desculpa então, e diz que se ele não quisesse voltar para o colégio grupo, já teria arranjado um emprego fixo, e ele está apenas evitando ir para outro lugar e quer voltar para o colégio grupo, e os alunos estão precisando dele. Boris diz aos alunos que vai pensar na possibilidade. Malu chama a Clara em sua sala e diz que a filha está contra ela em tudo, e principalmente agora na sua relação com Luiz. Clara pede para Malu parar de falar e diz que Luiz se preocupa com ela e diz que Malu nunca foi uma mãe presente. Malu diz que não é verdade e ela fez tudo para ela ter tudo de melhor. Clara diz que não é verdade e ela sempre pensou em si mesma e nunca ligou para ela, e até lhe esqueceu várias vezes na escola e em qualquer lugar e nunca gostou dela. Malu diz que não é verdade o que ela está dizendo e está indo longe demais e não aceita esse tipo de acusação, e Clara é a pessoa que ela mais ama nesse mundo e é a única pessoa que a ama de verdade, e pede para retirar o que foi dito. Malu diz a Clara que está tentando mudar. Clara diz que é mentira, e ela deve parar com isso, e sempre foi assim. Ela só nasceu por causa de Edgar, e Malu nunca quis ser sua mãe. Malu fica chocada com as palavras de Clara, e sofre, mas Clara diz que ela nunca quis mudar, e não a ama de verdade.
Clara pergunta a Malu se ela vai continuar fazendo cena, pois vai ter que ir para a sala de aula. Malu pede para Clara esperar e diz chorando que não sabia que a filha se sentia desse jeito e pede desculpa. Clara chora e elas se abraçam. Antes de continuarmos o resumo da novela Malhação, Viva a Diferença, já vai deixando seu like e caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se clicando no botão vermelho de inscrição e também ative o sino de notificações para que dessa forma o YouTube te avise sempre que sair um vídeo novo de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Boris comenta com Ronei sobre o pedido dos alunos para que ele ajude a avaliar as apostilas do Colégio Grupo, que são consideradas fracas pelos próprios alunos. Ronei pergunta a Boris o que ele acha disso. Boris diz que para algumas escolas as apostilas são até razoáveis, mas fogem completamente dos padrões do Colégio Grupo, e diz que jamais empregaria elas se ainda fosse orientador do Colégio Grupo, mas não pode falar isso para os alunos e não pode se meter. Ronei diz que os alunos confiam na opinião dele e ele deve sim defender os princípios do saudoso professor Maurício do Colégio Grupo e detonar o uso dessas novas apostilas. Andressa chama Keila para depor novamente e ela diz que Roger não assediou apenas K1 e também lhe chamou para dormir na casa de K1. Andressa chama K2 para depor novamente e ela diz que Roger lhe convidou várias vezes para sair com ele e no início achou que era brincadeira e recusou todos os convites e achou isso muito estranho. Andressa chama K1 para depor e diz que quer que ela conte tudo desde o início. K1 diz que vai demorar muito seu depoimento. Andressa diz que elas têm todo o tempo do mundo. K1 começa a relatar a Andressa todas as violências de Roger contra ela e destaca que um dia ele tentou agarrá-la dentro do seu carro e eles começaram a lutar e ela conseguiu escapar. E foi nojento ele tentando agarrá-la à força e K1 começa a chorar. Andressa chama a Kátia e fala sobre o depoimento de K1 e diz que Roger assediou ela, mas Kátia não acredita e diz que Roger não faria isso. E K1 deve ter provocado isso, pois ela é muito oferecida e pergunta levantando a voz se Andressa já viu como K1 se veste. Andressa chama a atenção de Kátia e diz para ela tomar cuidado com o que fala sobre K1, que é sua filha. E ninguém pode tocar em uma mulher, mesmo estando nua, sem o consentimento da mesma. Kátia abaixa a voz e diz a Andressa que sabe disso, mas Roger não faria algo contra K1, sem o consentimento dela. E foi K1 que deve ter feito alguma coisa, pois desde criança sempre foi atirada. Andressa diz a Kátia que ela tem uma visão equivocada de K1, que diz que era virgem, e Kátia fica calada. Andressa chama novamente Roger e diz o que K1 falou no seu depoimento sobre ele, e Roger fica desesperado e diz que é um absurdo o que K1 falou, e ele nunca tocou em K1. Roger diz que K1 não vai falar mais nada, e K1 é maluca e só fala agora na presença de um advogado, e Andressa fica encarando Roger. Edgar começa a explanar na reunião de pais e alunos que as apostilas são excelentes, e os alunos terão um grande desempenho no Enem. Marta pergunta aos professores o que eles acham do método. Malu interrompe os professores e diz que pode garantir que eles já adoraram e já se adaptaram às apostilas, e diz que elas tornam a vida do professor mais fácil e produtiva. Marta diz que não foi essa impressão que ela teve em relação aos professores, e não sabia que a escola tinha virado uma empresa. Malu diz a Marta que ela não precisa ficar nervosa e preocupada, pois as apostilas são impecáveis. Marta diz que as apostilas não são impecáveis, e ela já leu elas e o conteúdo está correto, mas educação não é só conteúdo, e sim metodologia, e ela visitou várias escolas na Europa e no Brasil, e precisa haver uma relação entre os alunos e professores, e todos começam a aplaudi-la. Edgar pergunta a Marta o que deve ser feito. Marta pede a Edgar que as apostilas do colégio sejam avaliadas por um pedagogo que não faça parte da escola, e pelos professores, e haja uma avaliação neutra e diz que não está pedindo muito. Edgar pede calma a todos e diz que todas as apostilas foram avaliadas pela direção da escola e por pedagogos e orientadores, e diz que não há necessidade de se pagar uma avaliação externa, que pode se tornar cara e indispensável. Boris entra na reunião
e Edgar pergunta o que ele está fazendo na reunião. Lika diz a Edgar que uma comissão de alunos pediu o parecer de Boris sobre as apostilas. Malu se desespera e diz que Boris não tem direito de fazer parecer nenhum e Edgar fica surpreso. MB pergunta a Boris se ele trouxe o parecer e Boris encara Edgar e Malu. Andressa chama Kátia, K1, Keller, K2 e Doris e diz a Kátia que não vai permitir que K1 durma em sua casa, com a presença de Roger nela. Kátia diz que não expulsará Roger de sua casa, pois a casa também é dele. Andressa diz que enquanto Roger for suspeito de assédio sexual, não vai permitir que K1 durma na mesma casa que ele. Kátia diz que a história de assédio é um absurdo, e tudo é uma loucura, e a própria Andressa falou que Roger apenas deu em cima de K1 e não aconteceu nada. Andressa diz que ameaça e contato físico configura crime, e se ela não colaborar, vai arrolada como cúmplice. Andressa pergunta a Kátia se ela pode entender que Roger sairá da casa. Kátia diz que Roger não sairá da casa e quem deve sair é K1, e K1 fica perplexa. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Fortaleça o canal deixando aquele like e compartilhando esse vídeo. Além disso, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se, clicando no botão vermelho de inscrição e ative o sino de notificações para que dessa maneira o YouTube sempre te avise assim que sair um vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até o próximo vídeo.